Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Calendário Vivo entre Sol, Terra e Lua. Este é um espaço onde olhamos para o tempo não como uma sequência de datas, mas como um organismo vivo. Um tempo que respira, que floresce, que recolhe, que nos ensina. Hoje vamos atravessar juntas o portal do inverno, uma estação muitas vezes mal compreendida. Vivemos numa cultura que celebra o crescimento contínuo, a produtividade constante e a expansão sem pausas. Mas a natureza não funciona assim. Nenhuma árvore produz frutos o ano inteiro, não é mesmo? Nenhuma semente floresce sem antes atravessar a escuridão da terra. Talvez seja justamente isso que o inverno veio nos recordar. Mas, como sempre, antes vamos falar do calendário dessa semana. A semana começa então com uma lua nova, uma lua novinha, uma super lua. Super lua porque ela está no perigeu, ela é uma das mais próximas luas que a gente tem da Terra desse ano, né? E está em Gêmeos, o Sol também está em Gêmeos e fica lá até o dia 20. No dia 21 ele troca de signo, de constelação. Já expliquei isso em outros episódios, né? Então, depois da lua nova, que acontece no dia 14, já no finalzinho do dia, nós entramos e vamos com ela até o dia 20 na fase crescente. Eu falei um pouquinho sobre a mandala criativa lunar num outro episódio. E até tinha anunciado que eu ia falar sobre a mandala arquetípica lunar, mas eu vou deixar ela para falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente. Acabei mudando o tema então deste episódio para o inverno, que também já está aí chegando, especialmente esse ano que temos o fenômeno El Niño no Brasil, ele vem com força total, né? Aqui no calendário circular, nós continuamos, mas essa é a última semana do período que vai entre Soen e Iule. Iule é o solstício de inverno, lá no dia 21. Nós continuamos no tempo da Lua, no tempo da Terra, e a partir da semana que vem já entramos num período que começa a partir de Iule e vai até o Imbolc. Aí nós vamos falar sobre isso. Também teremos a troca do Sol, né? Daí, na semana que vem, a parte do calendário circular vai ser bem mais diferente. Eu acho que o destaque aqui é essa lua nova mesmo, maravilhosa aí que a gente tem de muita força mental, ok? Então vamos falar do inverno, que é o nosso tema do calendário vivo, deste episódio. O que acontece, né, quando o mundo desacelera? Então, astronomicamente, o inverno começa ali no solstício de inverno, quando a gente vive a noite mais longa e o dia mais curto daquele ano. A partir desse ponto, a luz começa lentamente a retornar. Então, para nós, parece que tá escuro e frio e parece que tá sempre escuro, né? Mas quando na verdade isso começou a acontecer no solstício de verão, né? Teve o ápice da luz lá, e a partir de lá a luz vem gradativamente diminuindo. Isso é uma coisa super legal de a gente perceber no dia a dia, e especialmente porque temos a luz elétrica, a gente não percebe essa diferença. Aí quando vai se aproximando do inverno, a gente vê que escurece 5 da tarde, dependendo de onde você mora, claro. E também amanhece mais tarde, né? Mas isso já vem gradativamente acontecendo ao longo dos dias desde o solstício de verão, tá? Então, a partir do inverno é que a luz começa a retornar. A noite mais longa será no solstício, e a partir dali vai ficando cada vez menos longa até chegar no ápice de novo lá no próximo solstício. E lembrando que entre os solstícios temos os equinócios, né, onde o tempo de luz com luz solar e sem luz solar é quase igual, por isso chama equinócio de igual. Diversas culturas interpretam esse momento, o momento do inverno, como um símbolo de renascimento e renovação, como é o renascimento da luz. Mas antes de falarmos da luz que retorna, nós precisamos falar da escuridão, porque o inverno é, antes de tudo, esse convite à noite, né? As noites são longas. E não é apenas a noite do céu que nós estamos falando, porque nós usamos aqui o calendário de maneira simbólica, né? Então, estamos falando também da noite da alma, aquela região interna onde as respostas não chegam imediatamente. Os movimentos são lentos e nem tudo está pronto para ser mostrado. E nós, né, vivemos tentando evitar esses territórios.
Nós queremos clareza, queremos direção, queremos resultados, mas a natureza nos mostra que existem esses períodos sim, e que o trabalho mais importante vai acontecendo longe dos nossos olhos, né? Debaixo da terra, dentro das raízes, no interior das sementes. Então vamos falar um pouquinho do mito da semente. Vamos imaginar uma semente enterrada. Do lado de fora, para quem olha, nada está acontecendo. Nenhuma folha, nenhuma flor, nenhum fruto. Se nós olhássemos apenas a superfície, né, nós chegaríamos à conclusão que ela está ali parada, talvez até morta. Mas é uma ilusão, porque lá dentro da terra a semente está trabalhando, ela está absorvendo umidade. Veja a linguagem simbólica, o que é absorver umidade? Está reorganizando sua estrutura, está armazenando energia, ela está se preparando. E o inverno é exatamente esse território, essa estação do invisível, dos processos silenciosos, onde a gente aprende que nem toda transformação precisa ser exibida, as mudanças não precisam ser anunciadas e a gestação não é vista, né? Agora, claro, temos equipamentos, mas quantos e quantos anos as gestações eram só vividas? Não se sabia direito, né? Não se sabia sexo, não se sabia o que esperar dali. Então, agora mais focando na linguagem simbólica, vamos pensar no inverno da psique. Na psique. Nas histórias ancestrais, o inverno aparece frequentemente como um tempo de iniciação. Então, é quando a heroína entra na floresta, ou quando ela desce ao submundo, ou atravessa uma caverna, ela encontra uma velha sábia, ela perde as suas referências, fica sozinha e perde suas referências. Tudo isso são imagens, né, simbólicas, né, do inverno psicológico. Momentos em que a vida vai nos convidar a diminuir esse ritmo externo e aprofundar o ritmo interno. E talvez você se esteja alinhada com esse período, né? Esteja vivendo algo assim agora. Um projeto que está amadurecendo lentamente, uma resposta que está esperando e ainda não chegou, ou talvez uma mudança que você ainda não encontrou a forma exata de executá-la, né? Uma travessia que você está tentando fazer que está exigindo mais escuta do que ação da sua parte. O inverno, ele nos ensina então que nem toda estação é feita para avançar, né? Que algumas são feitas para compreender. Continuando, vamos falar dessa noite longa, né? Dessa medicina que vem junto a essa noite longa. Existe uma razão simbólica muito bonita para o início do inverno acontecer nessa noite mais longa do ano, né? A escuridão chegando ao seu ponto máximo. E aí depois ela começa a diminuir. A luz vai retornando pouco a pouco. Então, se a gente olhar para a natureza simbólica, como se a natureza, para a linguagem simbólica desse momento, é como se a natureza dissesse assim: não tenha medo da noite, porque ela não veio para permanecer. Ela veio para mostrar algo, para ensinar algo, mas ela vai diminuir, né? Exatamente esse é o recado simbólico da natureza nessa estação. A escuridão, ela não é o oposto da vida, ela é parte da vida. Assim como o silêncio também não é a ausência de música, ele é parte da música, né? A música é composta de pausas e sons. Assim como o descanso não é ausência de produtividade, ele é parte da criação, ele é necessário para depois haver produção. Então, o inverno nos convida a abandonar essa ideia de que a gente precisa estar sempre florescendo, sempre cheio de flores, né? Florescer é uma das partes do ciclo, não é o ciclo completo. Continuando falando, falamos agora do arquétipo da anciã. Se a gente fosse atribuir, né, um arquétipo feminino a cada estação, o rosto do inverno, né, esse rosto simbólico do inverno seria o da anciã. Aquela mulher que já viu muitas luas, né, já rodou muito nesse calendário circular, que não tem pressa, que sabe que tudo possui o seu tempo. Ela não corre, ela observa, ela contempla, ela recorda-se, né? Ela sabe que tem perguntas que só amadurecem depois que se passam muitos invernos. E talvez uma dessas das grandes medicinas dessa estação seja essa, né? A trocar essa urgência pela produtividade,
trocar essa velocidade, desculpe, gente, trocar a urgência pela profundidade, né? Essa urgência de ser produtivo numa vontade de ser profunda. Trocar essa velocidade por mais presença e esse excesso de fazer pelo escutar, pela arte de escutar. O inverno no calendário vivo, ele não é uma estação para a gente começar mil coisas. É uma estação para a gente cuidar das raízes, para fortalecer as nossas estruturas básicas, revisar esses nossos sonhos, simplificar para poder recolhermos energia. Então, tempo de perguntar, né? Vamos fazer as boas perguntas. O que que precisa descansar? O que que precisa amadurecer? O que que já cumpriu seu ciclo, apesar do outono ser bastante focado, né? Nesse deixar cair o que não precisa mais permanecer, que sugará a energia que precisa estar nas raízes nesse momento, nas sementes, nas raízes, precisa estar na profundidade. Se a minha árvore está cheia de folhas lá em cima, essa energia fica comprometida. Então, se deixa cair, se deixa morrer, o que não é mais necessário, bastante se faz essa pergunta no outono, mas aqui no inverno também, né? Porque aquilo que começamos no outono se concretiza aqui no inverno. O que ainda está germinando dentro de nós? É mais uma pergunta. Porque quando a primavera chegar, ela não vai chegar do zero. Nada criado na primavera é criado somente lá. Já começou agora. Aquilo, ela revela aquilo que nós preparamos no inverno. E assim segue cada estação. Então, se você quiser, feche os olhos aí por alguns instantes, tá? Vamos fazer uma prática aqui, propondo uma prática de encerramento aqui da nossa conversa de hoje. Respira profundamente e vamos imaginar uma floresta em pleno inverno, onde as árvores parecem vazias e muitas vezes os galhos parecem imóveis. Então, a gente olhando para aquilo, parece que está tudo ali parado, seco, sem vida. Mas desça o seu olhar, descendo da copa da árvore lá, que parece que está morrendo. Desça pelo tronco e aprofunde o seu olhar para as raízes sob a terra, aquilo que está debaixo da superfície. E observe que lá por baixo as raízes seguem vivas, muitas vezes descendo mais profundamente, muitas vezes se conectando a raízes de outras árvores. E pergunte-se: qual raiz da sua vida está pedindo cuidado neste momento? Permaneça alguns instantes com essa pergunta, sem buscar respostas rápidas, apenas escutando. O inverno nos lembra que a vida não acontece apenas quando estamos em flor. Ela também acontece quando a gente está dormindo, quando a gente está descansando, quando a gente está em silêncio, quando a gente está pouco a pouco amadurecendo. Quando a gente aprende a confiar nos processos que são invisíveis, que acontecem debaixo da terra. Então, eu desejo que vocês possam atravessar essa estação honrando esses ritmos, os teus próprios ritmos. Que você encontre beleza nessa lentidão, nesse silêncio, encontre sabedoria, beleza, confiança na lentidão, no silêncio, nesse mistério das sementes. E até o nosso próximo encontro no calendário vivo entre Sol, Terra e Lua, onde nós continuaremos escutando a linguagem simbólica do tempo em movimento.